Então, boa noite a todos. Vamos iniciar então a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor, infinita misericórdia e bondade. Agradecermos o momento de estarmos todos aqui reunidos para mais um dia de curso. Agradecermos também a oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Vamos fazer as vibrações aos nossos irmãos que desencarnaram. Grace, no momento, eu só estou lembrando do Alberto. Me complementa o nome de dois aí, por favor. O Alberto Gomes, que é o pai da nossa amiga Ana, cunhado da nossa amiga Ana, que desencarnou. A dona Neuza de Andrade, que é mãe do paciente meu que também desencarnou. E o seu Adalto Gomes, que é o pai da nossa amiga Sandra, que está doente. Então, vamos unir nossas preces, nossas vibrações, nossos carinhos. Nesse momento, pedir a Jesus que cuide dessas pessoas. Então vamos aproveitar, estender os nossos pedidos, os nossos pensamentos e vibrações a essas pessoas, a esses espíritos, pedir à espiritualidade amiga que consigam iluminar o caminho, consigam diminuir as aflições, diminuir as angústias, confortar as famílias, aproveitar também o momento e pedir a iluminação de Jesus para que possamos ter discernimento e entendimento sobre as palavras que iremos hoje refletir, obter um pouco mais de informação, pedirmos à espiritualidade amiga que nos intua a transformarmos essa informação em conhecimento por meio de ações, para que possamos nos desenvolver cada vez mais e cada vez melhor. Pedir à espiritualidade também que intua sobre todos nós para que possamos hoje sermos melhor do que fomos ontem e amanhã sermos melhores do que estamos sendo hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite de novo mais uma vez. Eu tive a oportunidade, né, como o Ruela falou, eu tive uma brecha hoje na faculdade. E eu gostaria de estar trazendo para vocês um título, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurar os aflitos, que faz parte das bem-aventuranças que nós até já estamos vendo, né, dentro do curso. E lógico que eu vou tentar ser bem breve, por todos esses probleminhas que deram, a gente já tomou um certo tempo do curso, porém é o capítulo, né, maior dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, se vocês já leram ou tiver a oportunidade de ler, vocês vão ver que é o capítulo mais extenso. Então eu só trouxe alguns pontos do capítulo, não dá para a gente abordar muita coisa, porque senão acaba se estendendo demais, né? E a proposta não é de ficar trazendo uma palestra inteira aqui para dentro, e sim somente alguns pontos. Mas é bem importante porque os aflitos somos todos nós, né? Todos nós que aqui estamos encarnados e muitos desencarnados, mas somos todos nós. Nós somos os aflitos, né, que o Jesus menciona lá no monte, né, uma das bem-aventuranças da quais ele falou. Então começa com a fala de Mateus e Lucas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso, Lucas. E vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Então, em cima dessas colocações, eu trouxe aqui para nós
as definições, né, do que vem a ser as aflições. E essa definição, lógico que eu trouxe buscando no dicionário e depois a ideia nossa e a definição dentro da doutrina espírita. Então, no dicionário diz que aflições são agonias, angústias, ansiedades, apertos, martírios, tormentas e tribulações, e que de fato as aflições acabam se tornando tudo isso e até algo mais. E para nós espíritas, dentro da nossa doutrina, que nós vamos a cada dia ouvindo mais, estudando mais, aumentando o nosso conhecimento e tentando nos melhorar, que essa é a proposta básica, né? Cada dia nós, com o nosso, vamos dizer assim, contato com o nosso eu íntimo, nos melhorarmos, né? Se nós conseguirmos nos melhorar, consequentemente, nós vamos melhorar com todos que estão ao nosso redor. E para nós espíritas, nós vemos as aflições como oportunidades de reajuste perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Então, nós sabemos que as aflições são tudo isso que o dicionário trouxe, mas nós, pela doutrina espírita, pelo entendimento, pelo ensinamento que a gente tem, pelos esclarecimentos que nós temos e buscamos, nós entendemos que todos esses tormentos, entre aspas, são necessários para o nosso depuramento, para o nosso burilamento, né, burilamento do nosso espírito, dentro dessa jornada. Então vocês vão ver que o Kardec, nesse capítulo, ele teve o cuidado de colocar, fazer uma linha do tempo, né, de tudo que ele vai e entende ser importante, vai nos provocar a estudar, a discutir, a refletir, começando pela justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, os motivos das resignações e, por último, suicídio e loucura. Dentro dessa ordem, eu vou trazer rapidamente só alguns pontos de cada um dessas 6 passagens, para a gente não alongar muito, mas que caberia cada uma delas muito mais discussão em cima daquilo que a gente está propondo fazer. Justiça das aflições. Primeiramente, a gente tem que entender que justiça, quando é falado dentro da doutrina e dentro do Evangelho, nós temos uma ideia muito errada quando falo nós, seres humanos, né? Ou quase humanos, que ainda falta um pouco, mas nós temos a ideia de justiça ser punição, né? E Jesus traz exatamente o contrário, né? A justiça não é punição, a justiça é uma harmonização, é você estar em harmonia, né? Então a gente tem que ter essa ideia muito clara na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa concepção, porque nós ainda temos muito preso às nossas raízes que a justiça, quando a gente pede justiça para alguma coisa ou para alguém, a gente está pensando na punição daquilo que foi feito. E, na realidade, Jesus pede que a gente faça uma harmonização e não uma punição. A justiça de Deus não é punitiva, ela é de harmonização, né? De nós conseguirmos nos harmonizar uns com os outros. E para isso, evidentemente, nós temos que perdoar, nós temos que tolerar, nós temos que aprender a amar indistintamente, como Jesus nos pediu, para que a gente realmente entenda e incorpore isso dentro dos nossos atos, no nosso dia a dia. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Então ele está falando nas vidas que nós teremos em outras evoluções, levando em consideração que aqui a gente ainda, apesar de sermos, na maioria das vezes, espíritos antigos, mas ainda espíritos em plena evolução, engatinhando ainda dentro da doutrina espírita. Então nós somos, apesar de vários de nós já sermos espíritos talvez até milenares, mas dentro da eternidade que nós precisamos estar evoluindo, ainda somos como crianças, né? Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Aqui até saiu, acho que unidade eu já tinha arrumado, mas nessa busca minha agora para trazer
a palestra aqui para dentro, eu acabei trazendo o arquivo errado, mas onde está escrito unidade é utilidade. Então, para que a gente sofre? Nós espíritas sabemos que o sofrimento faz parte do nosso burilamento, do nosso aperfeiçoamento, do nosso adiantamento. E lógico, aí vem a nossa tarefa é saber sofrer, né? Existe duas formas, com dor e sem dor. Aí a gente escolhe qual é a maneira que nós devemos suportar o sofrimento, que nós já sabemos que o sofrimento faz parte dessa nossa passagem. Acredito eu que todos que estão aqui não têm dúvida disso. Mas como você vai suportar, né? Como você vai tolerar esse sofrimento, depende um pouco realmente de como você está entendendo o porquê que isso está acontecendo. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa, com certeza, também vai ser justa. Só trazendo alguns comentários rápidos sobre essa primeira parte das aflições, nós nunca nos perguntamos, mas deveríamos perguntar, por que eu estou em aflição? Nós costumamos lamentar muito quando estamos em aflição. Nós lamentamos, por que comigo? Né? Nós não entendemos, às vezes, por que um irmão nosso nasce na opulência e os outros nascem totalmente na miséria. Enfim, a ideia é nós procurarmos entender, fazer as perguntas certas, né? Por que eu estou passando por isso? Para que está servindo isso que eu estou passando? O que eu posso tirar de proveito para mim dessas aflições que nesse momento eu me encontro? Então essas seriam as perguntas mais importantes, ao invés de ficarmos lamentando ou ficarmos nos comparando. Mas por que fulano não acontece isso e comigo acontece? Seriam, no caso, as lamentações. Aí nós vemos a causa atual, gente. A maioria das causas atuais das nossas aflições estão relacionadas às nossas escolhas que fizemos de coisas aqui mesmo nessa encarnação. A grande maioria delas, tá? Lembrando que nós estamos num planeta de provas e expiações, então nós viemos aqui justamente para expiar, né? Para a gente poder ser provado e para a gente poder nos melhorar. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se preferirem, tem duas fontes. Uma tem a causa na vida presente e a outra tem a causa fora dessa vida. Retomando a fronte de males terrestres, se reconhecerá que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daquele que os suporta. Então, muitas coisas que nós sofremos hoje, se você fizer um exame de consciência, mas um exame de consciência realmente bem feito, você vai ver que muita coisa que você sofre hoje é consequência de ações que você fez ainda nessa vida mesmo, né? Então, tem algumas expiações que nós, né, algumas provas que nós trazemos para nós. E só aquela situação que você não entende, que você, né, dentro de um entendimento, está fazendo tudo corretamente, está dentro, buscando a sua evolução, não fazendo mal a ninguém, tentando praticar o bem com os outros, e mesmo assim você se encontra numa situação de aflição. Aí talvez sim, essa aflição, essa tormenta, esse desequilíbrio possa ser em relação a condutas, comportamentos e escolhas que nós tivemos em vidas anteriores, que nós estamos tendo a oportunidade de fazer o acerto agora. Causas anteriores da aflição. Se há males que o homem é causa primária nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Na realidade, não é fatalidade, tá, gente? Se nós não estamos entendendo por que nós estamos sofrendo, pode ter certeza que é alguma coisa vinculada a outras passagens que nós tivemos por aqui. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais e consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa. O homem suporta o que fez aos outros suportarem. E aí aqui tem alguns exemplos. Se você foi duro e desumano, ele poderá ser o seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se for mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante.
Então, muitas coisas que acontecem, às vezes, para nós, e nós não entendemos o porquê está acontecendo, e nessa nossa passagem não foi feito nada que trouxesse essa consequência, então pode ter certeza que está relacionado à nossa passagem anterior, que por aqui nós estivemos, né, e fizemos essa viagem. Existe uma oração no final do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês pegarem, tem várias preces, várias orações que se encontram lá para várias situações. E tem uma partezinha de uma lá que eu gosto bastante, que é para os espíritos arrependidos, né? Que todo o processo, né, de aflições, começa pelo nosso entendimento daquilo que nós fizemos errado. Então, nós devemos nos arrepender, nós devemos, na sequência, pedir perdão e ainda, se tivermos a oportunidade, reparar o mal que nós fizemos. Então, essa é a ideia da justiça da lei de Deus. Mas eu vou ler um pedacinho aqui da oração que eu acho que é bem importante para nós entendermos. Para estar completamente em graça junto de Deus, devemos aplicar de agora em diante não somente a não mais fazer o mal, mas fazer o bem e, sobretudo, a reparar o mal que fizemos. Então tereis satisfeito a justiça de Deus. Cada boa ação apagará uma das vossas faltas passadas. Então é bem interessante, porque nós temos um mau hábito, quando eu falo nós, né, a maioria, de nunca conversarmos sobre as nossas aflições com ninguém. Às vezes nós estamos aflitos, angustiados, deprimidos com alguma coisa, e nós não temos o hábito de falar sobre isso, porque são coisas, às vezes, muito íntimas e coisas muito ruins, né, que você se sente mal. Mas, às vezes, a ajuda a você ultrapassar esse desafio, né, está do seu lado. E o que acontece hoje dentro das mídias que nós vemos, né? Ninguém tem problema nenhum, porque a mídia, você sempre, se você pegar um Instagram, um Facebook, um Twitter, você só vê as pessoas postando coisas boas, eles só estão bem, né? Sempre sorrindo, sempre ostentando, sempre tudo certo, nunca tem nenhum problema. Então é aquela falsa ideia de estar tudo bem, e na realidade, às vezes, a pessoa não está nada bem, e aquilo ali é apenas uma aparência. Então a pessoa vive na ilusão de um mundo que não existe, só existe dentro da telinha, dentro do computador, dentro da mídia social. E na realidade a pessoa está cheia de problemas, cheia de aflições, que ela poderia estar compartilhando, falando dela, e às vezes para que a ajuda viesse, e às vezes essa ajuda está do lado dela. Qual é a ideia do esquecimento do passado? É um véu que Deus coloca para nós, né, quando nós estamos no processo final de reencarnação, e ainda bem que ele faz isso, porque esse esquecimento, esse bendito esquecimento, ele nos ajuda a nos repararmos de várias coisas ruins que nós deixamos para trás, inclusive de colocar às vezes dentro de um mesmo grupo familiar, até uma situação de inimizade do passado que aconteceu, ou pendências que ficaram com outras pessoas para trás, e que nós temos a oportunidade de, nessa passagem, nessa vida, nesse grupo familiar, estarmos aqui reparando alguma coisa que fizemos de ruim, né? Sem lembrarmos das culpas que nós trazemos das vidas passadas. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil, e com certeza é. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário, e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, como diz Santo Agostinho, né, se nós tivéssemos a condição de todo dia, após o encerramento do nosso dia, nós fazermos um exame de consciência real para vermos o que nós fizemos e o que nós poderíamos ter feito melhor do que nós fizemos no dia de hoje, a cada dia nós estaríamos cada vez melhor. E por que examinar a consciência? Porque é justamente onde estão as leis divinas. E nós sabemos, nós temos
essas leis divinas dentro da nossa consciência. E todos nós sabemos, quando fazemos alguma coisa errada, que está errado ou que está certo, porque a consciência avisa. E na maioria das vezes, nós não ouvimos a consciência, mas que ela nos avisa e nos alerta, isso é certeza. É justamente onde estão as leis divinas. Nessa existência é concedida, em muitos casos, para ajuste de contas passadas, a aquisição de méritos para nosso adiantamento. Sem o véu não seria possível conseguir colocar as contas em ordem. Então, por isso que Deus coloca esse véu na nossa mente, para que a gente esqueça e a gente consiga, por exemplo, amar um irmão que numa vida passada nós fizemos muito mal, ou vice-versa. Motivos da resignação. Para essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. O homem que sofrer é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia. Alguém diz ao seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhas pago o último centavo. Então aqui, gente, como eu falei para vocês, tudo acontece para o nosso adiantamento, para o nosso burilamento. Então, tecendo um comentário, existe, como eu falei para vocês, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas preces. Então eu vou trazer mais uma aqui para nós podermos só fazermos o link com o que eu venho falando com a prece. Lá tem um pedaço de uma prece que diz assim: meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo da aflição que venho de experimentar, como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de suportá-los sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que contribua assim para o meu adiantamento. Por isso é importante nós aceitarmos aquilo que está acontecendo conosco, já que sabemos que vamos sofrer, que passaremos momentos aqui ruins, mas que entendamos que é para o nosso adiantamento, então que a gente aprenda a sofrer da melhor maneira possível. Como eu falei no começo da fala, às vezes acontece de nós queremos sofrer e ainda queremos ter a dor, e a dor não é necessária, desde que você aceite com resignação aquilo que está acontecendo com você naquele momento. Aí o último ponto que Kardec nos trouxe naquela divisão, naquela linha do tempo das 6 situações do Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo, entra aqui o suicídio e a loucura. Foi bem interessante, inclusive, esse tema, porque sábado agora que passou, a Juliana fez uma palestra justamente sobre esse tema, né? Então, quem teve a oportunidade de assistir, vai estar bem claro o tópico que eu estou trazendo, e quem não assistiu, tiver oportunidade, né, fica abaixado as palestras que nós fazemos lá no YouTube do Centro, então é só acessar para assistir. A calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo quanto à loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar, se pois pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas desse mundo. Ocorre a mesma coisa com o suicídio. Então, o que acontece, gente? Nós, quando baixamos a guarda e deixamos as vicissitudes da vida tomarem conta dos nossos pensamentos, das nossas ações, nós ficamos presos na maior chaga do mundo, que nós já tivemos a oportunidade de aprender no curso com o Roella, que é o materialismo. Então, nós ficamos presos ao mundo material e nós não abrimos espaços e não abrimos os canais para ficar em sintonia com o andar de cima, como o próprio Roella já nos mostrou. Que é de lá que vem a intuição dos nossos anjos guardiões e da espiritualidade amiga.
E como nós ficamos muito presos ao mundo material, as paixões e as vicissitudes tomam conta da gente, e vai tomando conta dos nossos pensamentos, e vai tomando conta das nossas ações, e quando nós percebemos, nós estamos, né, atolados até o pescoço nos vícios, nas paixões, e a loucura toma conta de nós, e aí o suicídio acaba sendo uma das possibilidades que nós vemos erradamente, porque nós estamos vendo apenas com os olhos da carne, não com os olhos do espírito, do coração, e nós enxergamos no suicídio a maneira de acabar com todas as provações que nós estamos. Lembrando lá no começo da nossa fala que a maioria das coisas que nós passamos é consequência daquilo que nós escolhemos. Então, às vezes, nós estamos deixando acontecer isso com a gente. Rapidamente aqui a instrução dos espíritos. O bem e mal sofrer, que é a ideia, né, da gente estar falando aqui hoje sobre os aflitos, e uma passagem do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel. O bem e o mal sofrer, recomendação e reflexão para o nosso dia a dia. Conscientização sobre o que são as bem-aventuranças. Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, na mensagem Nossa Cruz, cita o seguinte numa frase: enquanto a criatura não adquire a consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade de paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Então, olha só que interessante. Nós temos que ter o despertar para que nós consigamos entender o que é necessário, reconhecer a nossa cruz e o que é necessário para o burilamento do nosso espírito, para a evolução que a gente tanto almeja. E tudo vai chegar num consenso que é a nossa reforma íntima, que tanto a gente fala, que tantos nossos irmãos pregam, e essa transformação depende de nós, começa por nós, e nós é que temos que dar o primeiro passo, nós é que temos que estar em sintonia para podermos obter essa ajuda que vem do outro plano. Eu buscando assim alguns comentários que eu busquei na minha pesquisa para nós terminarmos, eu trouxe aqui alguns apontamentos. Bem-aventurados, para nós, é igual a felizes. Quem são os bem-aventurados? São os merecedores das graças divinas. E quem são esses bem-aventurados? Todos nós, gente. Todos nós somos esses bem-aventurados. A bem-aventurança é um processo de burilamento do próprio espírito. Não precisamos de muito, e sim da simplicidade das coisas. Muitas das nossas aflições são necessidades criadas por nós mesmos, nas escolhas de como viver e como acumular coisas. Isso quer dizer que todos nós estamos fadados a sermos bem-aventurados, mas depende da evolução individual e do ganho da consciência. Temos que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir os ensinamentos de Jesus e transformarmos isso em ações e mudanças de comportamento. Isso é o que espera, né? Nós esperamos de nós mesmos e que a espiritualidade amiga nos ajuda tanto, intuindo sobre nossas ações. E aí, a justiça, que é o último slide. Na justiça divina não existe punição, apenas a colheita daquilo que plantamos. Hoje em dia, vinculamos esse termo à punição relacionada à justiça, mas até o século XVIII, o significado era a harmonização entre as partes, que foi o que eu comecei falando. São Luís, o poder da fé espírita, o que hoje nós estamos passando pode estar relacionado a situações que servem para ajudar a ajustar dívidas. Se acreditarmos na unidade única da vida, várias situações parecem inexplicáveis perante a razão humana. Somente a reencarnação para explicar várias situações que acontecem em nossas vidas. O que às vezes é uma aflição aos nossos olhos pode ser uma tranquilidade, pois olhamos somente com os olhos da carne e não com os olhos do espírito. E para encerrar, a paz de Jesus a todos nós que estamos aqui. Fiz de uma forma muito rápida, peço desculpas pelo início porque deu esse problema técnico, mas faz parte. E agora eu volto para o nosso curso e fiquem à vontade para vocês comentarem e colocarem aí as ideias de vocês. Ô, Carlos, só você
Eu acho que a questão do tempo e as questões que aconteceram, isso não é nenhum problema. Isso aí é perfeito. Isso acontece, pode acontecer, não há problema algum. O que interessa é a mensagem. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem extremamente importante e que ela traz só no seu título e no que Jesus fala para nós, né? Porque ele fala no sermão profético, ele fala, olha, haverá aflições, ou seja, no mundo de vocês haverá aflições. E aí começa todo o conjunto de bem-aventuranças falando de aflições. E aí o Emmanuel fala a coisa talvez mais importante que é um gancho para a aula de hoje, tá? Por incrível que pareça. Ele diz que o ser é semi-racional, ou semi-irracional, tanto pode falar um ou outro, mas é semi-racional, enquanto ele não despertar a consciência da sua responsabilidade. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente precisa falar hoje na nossa aula. Porque se você não desperta a sua consciência para a tua responsabilidade, e tua responsabilidade é tudo. É tudo que você se envolve na vida. É só sua responsabilidade. Não é de ninguém. Você pode pôr a culpa em muitas coisas. Você pode pôr a culpa no mundo, você pode pôr a culpa na justiça, você pode pôr a culpa nos pais, você pode fazer o que quiser. Mas não adianta. Não despertou a responsabilidade, a consciência para a responsabilidade, você é semi-racional. Vamos trocar o nome para. É um sobrevivente quase humano. Acho que fica melhor para entender, né, do que semi-racional. E não está errado ele falar de semi-racional, porque aí a razão não está desenvolvida mesmo. A gente já sabe disso também. No sobrevivente quase humano, a razão não tá desenvolvida. Eu quero perguntar se alguém tem algum comentário. Fique à vontade, e porque a gente vai querer pegar esse gancho que eu falei aí para começar o nosso assunto. Dábila levantou a mãozinha, por favor. Nossa, adorei a palestra dele, porque eu vi o vídeo dos vícios e virtudes, a primeira parte, e está muito interligado sobre os vícios e as virtudes. Então, eu achei bem interessante. Legal. Quem mais levantou a mãozinha aí, que eu estou vendo aqui umas mãozinhas levantadas? A Grace quer fazer um comentário. O que eu queria comentar, que eu achei interessante, foi quando você colocou lá, que é muito, que eu gosto muito sempre de lembrar disso, que diante das nossas aflições, quando nós avaliamos, muitas delas, a maior parte delas, às vezes nós mesmos criamos, e ainda nesta vida, né? Aquelas que não se justifica, certamente contraímos débitos em outras vidas. E o que eu, pegando um gancho também nessa questão de conscientização, é bem lembrado quando lá coloca nos espíritos que primeira coisa é nós reconhecermos, né, que a nossa falha, depois pedir perdão, né, e não para por aí, e reparar, né, e procurar fazer uma boa ação para reparar aquilo que nós erramos, né? E isso, consequentemente, que é o que ele vai trazer, aliviar nossas dores, nossos tormentos, né? Muito interessante isso, a gente, com essa avaliação honesta que a gente faz de nós mesmos, né, nós detectarmos aquelas coisas que nós erramos, ir lá, reparar o mais rápido possível e, em cima disso, procurar fazer uma boa ação. Ok. Bom, nós vamos começar a nossa apresentação, então. Na aula passada, a gente fechou algumas coisas interessantes, a gente falou por que a gente não muda, e a gente tocou nos pontos interessantes que eu acho que vale a pena explorar nesse começo da nossa aula de hoje. E é uma introdução, e a gente precisa entender assim, nós entramos no capítulo 12, onde a gente basicamente vai detalhar até o fim do ano
todo o processo do capítulo 12, que é o quê? É o nosso processo de perfeição moral. Bom, na aula passada, a gente falou um pouquinho disso aqui. Então, nós falamos o seguinte, olha, o Kardec coloca que tem um progresso moral e intelectual, o intelectual vem primeiro, o moral depois, e às vezes nem o moral segue o intelectual, demora muito e o mundo cria um certo caos, porque eles têm que andar mais ou menos ali. E aí ele diz como é que o progresso intelectual, então, pode ajudar o progresso moral para que ele aconteça. Ele fala, olha, a primeira coisa que vocês têm que entender é compreender o bem e o mal. E a gente falou disso na semana passada, não vou repetir tudo o que eu falei, mas compreender o bem e o mal você faz através de escolhas que você faz na vida. Ou, em outras palavras, nós estamos aqui nesse mundo, no nosso nível evolutivo, basicamente com a missão principal de aprender a escolher. Mas eu queria puxar uma parte do Evangelho aqui para a gente entender. E quando eu descubro uma coisa bonita, eu quero compartilhar isso. E foi eu e minha esposa que estavam fazendo o culto. Eu falei, nossa, nós já lemos tanto isso, mas como a gente está estudando outra coisa, uma coisa puxa a outra, e você fala, nossa, olha, o Evangelho está me mostrando uma coisa importante, que serve para mim, para você e para todo mundo. É uma percepção a mais, que é importante. Então, eu vou ligar aquilo que o Carlos falou através lá da sua apresentação, que o Emmanuel disse, né? Se o ser não desperta a consciência, se o ser não desperta a consciência para a responsabilidade, ele é semi-racional, bem atrasado. Ok. E agora o Kardec fala, olha, vocês estão aí basicamente para fazer a primeira coisa. Vocês não precisam se preocupar com a segunda, com a terceira, não, é a primeira coisa. Vocês precisam entender a diferença entre o bem e o mal, e por isso vocês têm que desenvolver o escolher. E uma das coisas que nós vamos fazer aqui é descobrir, tá bom, mas se tá tudo certo, se a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher, e eu tenho que fazer isso todos os dias em coisas graves, não graves, coisas pequenas, coisas grandes, coisas de grande importância, coisas que impactam a minha vida, coisas que impactam a vida dos outros, é assim que funciona? Porque a escola, a vida é uma escola, ela vai trazer para a gente as questões, os problemas, as dificuldades, para que a gente cresça. É só esse o motivo. Não há motivo nenhum para dor, para sofrimento. É só esse o motivo. Então, o Emmanuel está falando para mim, se você não despertar a sua consciência para a responsabilidade, ele está dizendo que a nossa consciência não está desenvolvida para a responsabilidade. Isso é fácil a gente entender, na medida que a gente sempre tenta passar os problemas para as coisas e para as pessoas, e não assume as nossas responsabilidades no processo de evolução. E o Kardec fala assim, olha, no nível espiritual que vocês estão, vocês têm que aprender sobre o bem e o mal, porque senão como é que vocês vão escolher? E no nosso curso a gente explica, tá bom, para escolher você precisa de algumas ferramentas, nós vamos falar delas não agora. Quais as ferramentas que nós precisamos para aprender a escolher? Tá bom. Aí eu chamo a atenção de uma coisa que a gente costuma ouvir das pessoas que têm religião, e é comum ouvir no espiritismo. Quem não já ouviu, até já falou assim, nossa, mas ele é espírita, ele fez isso? Ele falou isso? Ele ficou nervoso assim? Ele se magoou? Mas ele é espírita. Quantas vezes nós pensamos, falamos ou ouvimos esse tipo de coisa? Tem várias razões para isso, mas a que interessa para nós é uma que nós vamos tratar aqui. Tá? Nós podemos discutir isso depois com mais detalhe, mas a que interessa para nós é uma. Qual é? É o que está aqui no Evangelho. Aí vocês vão entender. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. E se a gente tiver tempo, a gente vai entrar nas bem-aventuranças aqui hoje. Eu não sei se vai dar tempo, mas vamos focar aqui no que importa agora. Então, lá em Mateus 5, 21 e 22, diz assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Isso está na lei, Jesus está falando. Eu, porém, vos digo
que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. São Mateus 5:21. Não vamos nos ater aqui ao conselho, ao juízo. Não esquece isso. Isso aqui é palavras de agravamento que Jesus queria citar. Mas só importa uma coisa aqui. Jesus está dizendo o seguinte: o que quer dizer raca? Raca é uma palavra de tipo, é idiota, é imbecil, é um bobo, coisas assim. Oi? Acho que é louco. Não, louco está aqui, és louco é o outro, né? Então, raca é mais ou menos assim, é um bobo, é um imbecil, idiota, né? Coisas que são, que denigre a imagem de alguém. E aí Jesus fala que isso, a pessoa já está condenado. Traduz a palavra condenado para, assim, é um ser inferior, é um ser ainda com mazelas no seu coração, é um ser que não despertou a consciência para a responsabilidade. Mas quantas vezes nós já lemos isso aqui? Nós estamos juntando as peças, tá? Nós estamos juntando essa peça com essa peça do escolher, saber o que é bem e o que é mal, e com o que o Emmanuel fala, se não despertou a consciência para a responsabilidade, é um semi-racional. Ah, mas espera, então, quer dizer que se eu falar alguma coisa contra alguém, mesmo que seja assim, um bobo, é um idiota, é um imbecil, tipo, já está condenado, considerando a palavra condenado como assim, você é um espírito inferior. Jesus está dizendo, nossa, mas isso é muito pesado, não é? Isso não é muito pesado para nós? E é mesmo. Sabe por quê? De novo eu vou voltar naquilo que eu vou falar daqui até o fim do ano. E se alguém não entende, tem que me perguntar, porque não pode deixar passar. Tudo que Jesus fala é atemporal. Tudo que Jesus fala é para a alma. Tudo que Jesus fala é para a eternidade. Então, traduzindo em outras palavras, significa: se uma pessoa tem esses tipos de deslize com o próximo, significa que ela conhece algumas coisas. Aí volta a palavra. Mas ele é espírita. Que ele até sabe fazer prece, sabe fazer palestras, estuda. Se ele faz isso, ajuda o próximo, tá. Mas o que está acontecendo? Por que ele faria isso, então? Porque, primeiro, as primeiras coisas. Ele não fez o dever de casa. Ele não fez o que Kardec falou. Ele não sabe distinguir o bem e o mal. Não sabe. Ele sabe distinguir o que é cruel, o que é um homicídio, alguém que faz um mal muito forte, que salta às vistas. Mas tem um monte de outro mal que ele não consegue distinguir e às vezes até se junta a ele. Por quê? Porque a vida é feita de muitas coisas. É feita de relação. Vocês lembram que nós falamos das civilizações? Vocês estão lembrados das civilizações? Que nós falamos as 4 bases da civilização? Então, nós somos envolvidos nas 4 bases da civilização, é isso. Construir um mundo melhor, construir uma civilização. Quais são as bases? A arte, a religião, a ciência, a política. Quando a gente fala política, dá um gosto amargo, mas a gente tem que entender o que é o nosso mundo e o que deveria ser. Porque a política é o que faz os homens movimentar mudanças no mundo em prol das pessoas, em vários níveis. Em vários níveis. Mesma coisa a religião. A religião não é para você ter uma obrigação, não é para você se justificar, é para você desenvolver a religiosidade. Desenvolver o quê? Compreender o bem e o mal,
aprender a tua responsabilidade perante a vida, escolher. E nós podemos falar mais da ciência, que aí nós estamos falando da intelectualidade, a sua responsabilidade de desenvolver a sua intelectualidade. Tudo isso faz parte de um processo de evolução que começa em algum momento. Kardec, graças a Deus, eu nunca tinha prestado atenção nisso, eu falo muito disso. Kardec vai aqui, escolher. Aprenda a escolher, seja responsável. Quando você escolhe questões da vida que afeta a religião, que afeta a política, que afeta a sua intelectualidade, que afeta a própria arte ou o lazer, ou as coisas que você sente prazer na arte ou em tudo que seja, isto é um aprendizado que você precisa fazer. Por quê? Porque senão nós vamos sempre evoluir da forma manca. Você olha para uma pessoa, nossa, que pessoa boa, que faz isso, faz aquilo, mas aí você vai perceber que para algumas outras coisas não é assim, que a pessoa não tem noção, sabe, sem noção? E a gente, quando começa a aprender, a gente observa coisas mínimas, coisas insignificantes. Vou dar um exemplo bobo, que muitos de nós às vezes faz, mas que me chama a atenção. Você tem um local de passagem, e todo mundo sabe aqui é um local de passagem, ou assim, um corredor, é um local onde as pessoas estão passando para fazer alguma coisa, para comprar alguma coisa, que seja. Daí as pessoas param naquele local de passagem e começam a conversar e atrapalham o local de passagem. Mas o que isso tem a ver? Isso é raca. Mas como assim? É uma pessoa sem noção. Não desenvolveu o quê? As primeiras coisas, o senso crítico. Ora, se tem a fila, eu tenho que pegar a fila. Eu não posso aceitar que alguém fale, não pode entrar no meu lugar, eu não posso fazer isso. Se tem um local de passagem, é para que as pessoas passem. Se você quer conversar, você conversa no canto. Estou dando exemplo mais bobinho do dia a dia. Se você vai comprar alguma coisa de um feirante e você tem uma condição financeira razoável, por que você vai pechinchar? Eu estou pegando as coisas pequenas, hein, do nosso dia a dia. Se ele com certeza luta com uma dificuldade provavelmente maior que a sua, pague o que é justo. Você pode procurar onde está mais barato e comprar o mais barato. Mas eu fico assustado de ver pessoas que vão na feira, eu vou muito à feira, eu vejo pessoas como você percebe a condição da pessoa e o cara fala, custa tanto, ela fica ali chorando para o cara baixar o preço. Isso é raca. Posso desfilar uma quantidade de coisas que tem aqui. Mas o mais gritante é nós termos uma religião, e eu posso falar só do espiritismo, é nós sermos espíritas e a gente perceber as pessoas sem noção. As pessoas fazendo coisas erradas, coisas equivocadas, escolhas equivocadas, que afetam o mundo, afeta ela, afeta todo mundo. E eu não estou falando dos outros, gente, pelo amor de Deus, porque eu também sou espírita, eu sou estudioso, eu busco e eu cometo um monte de erro por fazer escolhas erradas. Só que eu já descobri que a escolha certa precisa de algumas coisas para serem feitas. O que eu estou fazendo? Eu estou lutando com essas coisas, com essas ferramentas, tentando desenvolvê-las ao máximo. Porque eu sei e sempre soube, esse é o primeiro passo a ser feito. Eu vou deixar de estudar, vou deixar de fazer palestra, eu vou deixar de fazer o Alta de Souza, eu vou deixar de limpar o centro. Não, vou fazendo tudo isso. Mas eu tenho que saber de uma coisa. Tudo isso que eu faço são coisas externas. É isso que é importante entender. A religião é uma coisa externa. Doar alguma coisa para os outros é uma coisa externa. Fazer uma palestra é uma coisa externa. Fazer esse estudo que nós estamos fazendo é uma coisa externa. Nós vamos ser cobrados quase nada por isso. A não ser que a gente influencie. As pessoas influenciam o mundo de uma forma negativa. Aí nós vamos ser cobrados. Porque a gente não desenvolveu o interno. Ora, o interno nós vamos cobrar de você. O externo a gente vê. Mas o mais importante, você desenvolveu o senso crítico? Você desenvolveu o seu poder de escolha? Você tem certeza que as suas escolhas são coerentes com um mundo bom, justo, com um mundo relacionado a Jesus, do bem? Você tem certeza disso? Você sabe que é o bem? Isto é extremamente importante nas nossas vidas, porque o nosso mundo está todo distorcido. A gente percebe as coisas estão tortas nesse mundo, muito tortas. E a gente, por não ter desenvolvido a arte de escolher, o senso crítico e discernimento, a gente vai na emoção,
a gente vai porque eu gosto, a gente vai porque o fulano falou, eu acho que ele está certo. É esse o nosso processo de escolha. A grande maioria de nós, sendo espírito ou não, a grande maioria de nós faz isso. Ah, mas então não foi culpa minha. Não, não. O Emmanuel acabou de falar, por isso que eu falei, vou pegar esse gancho. Se você não despertar na sua consciência a sua responsabilidade, de que responsabilidade? Ué, das suas ações, do que você escolhe, do que você faz na vida, no seu dia a dia. Ele não está falando do mundo espiritual, está falando de hoje. Se você não desenvolve isso, você é um semi-racional. Emmanuel. Eu falei, nossa, quando eu li aquilo, ele falou, é tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Então, quando você lê isso aqui no Evangelho, que provavelmente nós já lemos muitas vezes, talvez nunca percebeu o nível que Jesus coloca. Ele está dizendo, gente, é mais ou menos isso assim, olha, nós estamos falando da vida da alma, a vida do espírito, a vida eterna. Então, raca já é um problema para você, você não vai. Se você está fazendo escolhas, se você não tem senso com os detalhes, você não desenvolveu-se espiritualmente, você está na ilusão que fazer campanha de quilo, que fazer palestra, que fazer estudo, estou falando tudo para mim aqui, você já entendeu, né? Que você acha que está fazendo o quê? Você desenvolveu esse senso de olhar no detalhe, nas coisas que pode ajudar ou prejudicar as pessoas? Ou prejudicar o mundo que você vive, o país que você vive, a cidade que você vive, nas escolhas que você faz? Não. Então, meu amigo, você vai continuar no externo, você não desenvolveu a responsabilidade, você é um semi-humano, um semi-racional, então você vai voltar e reencarnar de novo, até o dia que você descobrir que existe a primeira coisa a ser feita. Enquanto você não descobrir, você fica só no externo. E achando que dando um monte de cesta básica, de fazer um monte de palestra, estudar muito, fazer isso, que vai se dar bem. Não, não vai, porque lá no mundo espiritual tem um livro que diz assim, olha, aqui tem um hospital psiquiátrico, mais de 20 pessoas internadas, a grande maioria espírita. Porque o espírita acha que é assim. Infelizmente a gente acha, e eu estou falando, não pode achar. Nós achamos que fazer as coisas externas, e coisas externas eu vou dizer o que é. É palestra. O próprio estudo intelectual do espiritismo, que é fundamental, ainda é uma coisa externa. Né? Da cesta básica é importante, tudo isso é importante, não estou dizendo que não deve continuar assim, mas é externo. O que estou colocando aqui não é aquilo que você faz, aquela ligação que você faz com a religião. O que eu estou falando é a ligação com Deus, com o divino. E Jesus está falando, tem raca? Ó, pode voltar, não deu, ainda não deu. Isto é importante entender, gente. Porque Kardec, naquela época, já sabia de coisas sem conhecer com profundidade a psicologia humana. Porque se vocês pensarem, esse processo de compreensão da psicologia, que foi feita lá pelos gregos superficialmente, só entrou mais em profundidade depois de Kardec, com Jung, com Freud e todos os outros que vieram. Tudo bem que isso é uma parte da história, é uma coisa mais técnica, mas ela deu capacidade do homem entender melhor as coisas da mente, né? Do jeito científico, mas quando você junta isso com Joana de Ângeles, você expande a sua visão, porque você começa a ver essa questão psicológica profunda, que é a quarta força. Então, meus amigos, vamos nós todos vestir a carapuça. Emmanuel, nós somos semi-racionais. Nós só estamos entendendo a intelectualidade ainda. E nós queremos torcer muito, para que essa intelectualidade que nós estamos desenvolvendo seja aquilo que vai engendrar, como ele fala aqui, o nosso progresso moral. E a gente sabe que para isso a gente tem que aprender os primeiros passos. Ah, então se é assim, vou deixar de fazer. Não piora a situação. Eu vou continuar no Alto de Souza, vou fazer as coisas externas, vou continuar fazendo palestra, estudo e pesquisando e buscando, porque uma coisa não exime a outra. Não exime a outra. E aí a perfeição moral. Então, o que fala da perfeição moral, né? Que nós vimos na semana passada. Aqui, o que é que nós vamos fazer aqui? É o como. Como que eu vou cumprir as leis? Né? Como é que eu vou me adequar a isso?
Como é que eu consigo pegar os meus compromissos, as coisas todas que eu tenho e começar a me adequar a isso? Precisa um esforço grande? Precisa, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E o Kardec reforça, né? Que é o lado moral, a coisa mais importante do espiritismo. Mas ele fala lá atrás, só vem depois de algum desenvolvimento intelectual, porque tem as primeiras coisas. Muito bem. Aqui, aquilo que a gente cansa de falar, né? É a lente, né? A grande lente da vida que você ganha quando você chega no espiritismo. Nem que seja só intelectual. Olha, o verdadeiro espírita é aquele que luta pela sua transformação e os esforços que emprega para domar suas inclinações más. Pelo menos você sabe que é assim. Agora, o que você está fazendo com isso é outra história, de foro íntimo. Tá bom. Essas são as coisas que nós vamos estudar na perfeição moral. As virtudes e os vícios, vamos falar das paixões, que está misturado com vício, o egoísmo, que também é vício, mas vamos falar dos caracteres do homem de bem, que isso é maravilhoso. A gente escuta, homem de bem ou de bem. Vamos ver o que é o caractere de bem, aí eu vou lançar um desafio. Você conhece algum homem de bem? Né? Muito bem. Na semana que vem, nós vamos falar um pouco do Evangelho aqui, mas eu quero entrar com isso aqui, que é a nossa introdução do nosso caminho até o fim do ano. Tá? O que é isso? Eu vou apresentar a vocês, eu não vou comentar. O que significa esse quadro aqui? Esse quadro tem três coisas interessantes. Tem três coisas interessantes. Tem três coisas interessantes nesse quadro. Ele trabalha em duas bases, uma extremamente atemporal e transcendente, uma imensa, que é a grande lei. Aí ele vai para uma outra que é totalmente atemporal, mas é algo para nós, mais para o nosso dia a dia. Detalha, Jesus detalha cada passo do amar a Deus sobre todas as coisas. Ele detalha isso nas bem-aventuranças. E nós colocamos do lado um pouco da Joana e do Jung, e é a questão, como eu falei, né? Agora a gente pode falar da mente, pode falar de self, de arquétipo, de ego, né? Então, essa matriz trabalha nas três bases. O nosso objetivo final, que é a grande lei, como chegar lá? Jesus, as bem-aventuranças, e na medida em que a gente muda, o que acontece com o nosso ego e com o self? Isso nós vamos discutir na aula que vem. E vocês já têm esse material com vocês, tá? E é muito bonito isso aqui, porque ele vai nos seguir até o fim do ano, que nós vamos juntar aqui a Caverna do Platão, a Teoria do Conhecimento, vai se juntar tudo aí. E nós vamos discutindo isso. Eu sugiro a vocês não deixar de ver o vídeo dos vícios e a virtude, que vícios, pega assim, paixão, egoísmo. Vício e virtude é tudo uma coisa junta, tá? Porque as paixões são boas, mas pode ser um vício, pode ser até uma virtude. O egoísmo nunca vai ser uma virtude, é um vício, né? Se a gente falar do egoísmo como uma virtude, na época das cavernas, ainda vai lá, né? Porque ele gerou a necessidade de você sobreviver, tá ligado à sobrevivência. Mas vamos esquecer isso. Então, quem não viu, por favor, veja o vídeo dos vícios e virtudes, são 4 vídeos. Ele vai falar da antropologia do vício, vai falar das virtudes, como que é, porque a gente pensa assim, um vício é contrário à virtude e vice-versa. Não é isso. Um vício é contrário a um outro vício. De um lado tem um vício, do outro tem o outro. A virtude é o caminho do meio do Buda, mas não é o do meio da reta, é lá em cima. É uma coisa diferente. Vocês vão achar interessante. E os 2 últimos vídeos vão falar de caminhos. Seres que viveram aqui no planeta, como um Buda. Eu escolhi 3. Escolhi o Siddhartha, escolhi uma do budismo, uma da Igreja Católica, que é a oh Deus, Santa Teresa de Ávila, ou Teresa de Ávila, escolhi ela, e escolhi Jesus, claro, não podia deixar, para falar disso, do caminho, de como conseguir, como é que a gente chega lá, tá? Então, gente, eu vou parar por aqui, vou fechar, inclusive, aqui. Ok. Acho que hoje a gente ouviu bem aí o Carlos, e eu gastei meu tempo falando para vocês, né, de uma coisa que não podia passar, que é fundamental, porque isso tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a nossa questão de compreensão da vida, né, para a gente não chegar do outro lado
Ele falou assim, eu não sabia não, você sabia sim. Que sou maldoso, né? Sabia sim que você ouviu lá aquele cara meio careca, chato, falando disso, né? Que isso tudo aqui é externo, que você tem que fazer sim, mas o seu interno é começar do começo. Então não vai ter escapatória para vocês, quem está na aula de hoje. Quem assiste a aula gravada também vai ser a mesma coisa, fica esperto aí. Gente, algum comentário, alguma coisa de dizer? Entendeu o que foi comentado? Entendeu essa questão aí última? Que isso é fundamental entender. Diz para mim aí. Aqui, excelente, o Ruela, o Carlos está falando, porque Ok, Carlos. A pode gente abrir chegou o à vídeo, conclusão se quiser abrir o vídeo como vai falar, tudo bem. Tá, joia. A gente chegou à conclusão que a gente é tudo raca mesmo. Um raca na vida. Não tem jeito. Vou dizer pro seu negócio, viu? Não, De mas, vez em ó, quando é bom ter é bom ter umas verdades assim pra gente ouvir, porque aí, né, dá uma provocada pra gente refletir de verdade o que é, como que é. Isso porque a gente tá querendo começar a entender. Você imagine quanto caminho tem para frente ainda. A caminhada é longe. olha aqui, agora eu vou fazer. Terminar. É isso aí, cara. Não, já terminamos aqui já, tranquilo. Pode falar, Grace, tranquilo. Fazer uma observação aí, meio brincadeira, mas está lá, né? Eu não sei se. Olha, meninas, para vocês principalmente, observe. Vocês observaram essa figura? Deixa eu botar, peraí. Observe essa figura aí, ó. Peraí. Vocês vão entender. Peraí que eu vou abrir. Ó. Só um minuto. Ops. Olha, vocês estão observando aí essa imagem aí da evolução? Começa lá, ó, nos primórdios, o macaco, aí vai acendendo, vai melhorando, e veja só o ser iluminado, quem é, meninas? Acho que ninguém observou. Observa aí, ó. É uma menina. Uma mulher. Pois é. Quem observou isso? Quem? Quem foi? Na hora que eu falei com o Voela, ele falou, mas você, hein? Eu falei, não sou eu, não, olha. Viu? Não fui eu, não. Mas quem dá a vida? Né? Quem dá a vida? Então, tá vendo, né, meninas? Agora, os garotos aí, ó, sinto muito, né? Vamos lá, gente. Quem quer fazer algum comentário, por favor, é importante. Se eu entendi e já sei que vai acontecer comigo se eu não fizer nada, coisas assim. Nós temos que ter ouvidos para ouvir, né? Então, quem tem ouvidos que ouça. E não adianta a gente fingir que não ouviu, ou nem adianta, pior ainda, falar. Eu não quero nem saber. Que aí você está se comprometendo mais ainda, que você está declarando. Tive a oportunidade e não quis saber, né? Então, gente, a melhor opção é nós encararmos de frente, com humildade, admitir nossas deficiências, nossas falhas, né? E ir em busca dessa melhora, dessa compreensão, para que nós possamos sair desse estágio de quase humanos, né? Ruela, quando você falou do hospital psiquiátrico que tem lá no outro plano, eu lembrei no ano passado de uma aula do Newton, que ele falou numa passagem lá, não me lembro de qual assunto, que quem mais dá trabalho quando vai para o lado de lá são os espíritas. Porque a fama do espírita vamos lá, caridoso, é um pessoal caridoso. O pessoal não sabe o que é caridade, fala caridoso. Aí depois o espírito descobre que não era nada. Ô Fred, você levantou a mão, fica à vontade, por favor. Não, eu levantei sim. A aula de hoje, né, ela vai servir como uma base de reflexão que a gente pode levar para a vida, né? Para boa parte da nossa vida, enquanto a gente está aqui lutando, né? E é sempre bom a gente sempre relembrar, né? A aula do Carlos, né? As causas das nossas
das nossas vicissitudes, dos nossos tormentos, das nossas lutas, né? E essa parte que você lembrou também, que é muita coisa que a gente, do externo, que a gente julga, né? Que a gente muito preso à materialidade, a gente julga isso como uma coisa assim, essencial. Não é que não seja essencial, ela é importante, mas o mais importante é aquilo que você falou, é o processo da gente entender o que é atemporal para a gente. E tudo que Jesus realmente fala é tudo atemporal. A gente tem que tentar entender esse processo e trazer isso para a nossa consciência, para o nosso crescimento. Se a gente não consegue entender, dar esse pequeno passo, é um pequeno passo, né? É sempre um passo pequeno que a gente cada vez. A gente tem que dar o start, tem que dar o começo para a gente entender, né? E eu li aquele quadro de novo, né? Que você coloca na aula. Acho que é a parte que a gente sempre... É interessante que começa de baixo, né? A gente tem que interpretar esse quadro pela parte de baixo, né? E a nossa ascensão, né? E a gente vai ter que ter muita paciência e trabalhar essa parte de baixo nossa, né? Que é o que resta. Nós temos que trabalhar essa parte de baixo do quadro, né? Que essa que é a coisa mais importante para nós atualmente. Não, lógico, de deixar de empreender aquilo que a gente valoriza, né? As mudanças que a gente trouxe para a nossa vida, que o Espiritismo trouxe para a minha vida, eu estou falando pessoalmente, para a minha vida, não posso esquecer disso, né? Que é o primeiro passo. É isso. Ô Fred, você sabe que você falou uma coisa que me chamou a atenção, e dentro do sermão profético de Jesus, ele fala que haverá aflições, fala várias coisas, mas aí no final ele fala assim, mas quem perseverar no bem, vencerá. É a mesma coisa que serve para nós. Nós estamos estudando, a gente às vezes aprende umas coisas, fala, nossa, tem isso, nossa, nesse nível, nossa, o que. Tá bom, esse nível de Jesus é atemporal, é um nível muito alto, mas eu dei exemplos de coisas do dia a dia que as pessoas vivem, que está relacionado com isso. Então, assim, quem perseverar como? Quem começar a olhar no dia a dia e falar, não, isso que eu estou fazendo aqui é sem noção, não vou fazer mais. Isso aqui que eu estou fazendo está prejudicando alguém? Tá, então não vou fazer. Sabe, coisa que a gente pode fazer. Isso vai ajudar a desenvolver o nosso senso crítico. É isso que é importante. E interessante disso que o Bruno está falando, que ontem mesmo nós fizemos observações, né? Seguimos na hora do nosso Evangelho no Lar, que é às 18 horas no domingo, aí nós tivemos a oportunidade de analisar o nosso dia e observamos algumas coisas que não são assim coisas graves, coisas mas era raca. mas eram coisas que a gente fala, olha o que nós fizemos. Então, gente, é muito interessante esse despertar aí que o Fred falou, da gente, nós começarmos a nos observar no nosso dia a dia, em coisas pequenas, porque não adianta, nós não vamos conseguir mudar um grande vício, mudar, amanhã vou amanhecer um anjo, não vamos, um grande salto, mas uma coisa pequenininha, se a gente observar, que a gente passa despercebido como uma banalidade, né? Mas se nós tivermos senso crítico, se nós tivermos um olhar, assim, não vamos nem dizer severo, né, para nós mesmos, mas um olhar com mais amor, com mais respeito para nós mesmos, nós não vamos deixar passar despercebido pequenas coisas. Comecem a se observar nas atitudes do dia a dia, né? E nós vamos ter aí um rico material para nós nos melhorarmos. E aproveitando, já que estamos no fim, pedindo ao Fred se ele pode fazer a prece, ele que estava o último que falou, né, Fred? Para a gente lembrar você e o Carlos aí, por gentileza, para encerrar nosso dia de hoje. Então, eu convido a todos, meus queridos irmãos do curso, a fechar os olhos e pensar num dia de graça,
um dia que amanheceu ensolarado, o vento, os pássaros, a gente pode só ouvir o canto dos pássaros, né? Um silêncio muito grande, e contemplar toda essa beleza com que Deus nos presenteou, né? Nos presenteou com essa beleza da natureza, nos presenteou com a nossa vida, com essa oportunidade que temos aqui, né? De crescermos, de olharmos para dentro de si e pedir, agradecer a Deus essa oportunidade de mudança, de um novo caminho que a gente começou a traçar. Agradecer a Jesus pela sua presença aqui conosco hoje, agradecer os grandes amigos espirituais, os anjos de guarda que nos intuem, que nos presenteiam com suas boas vibrações, com suas luzes, né? E que todos possam levar para dentro dos seus lares os ensinamentos de hoje, para dentro da sua vida cotidiana, e isso possa permanecer em nossas atitudes durante a semana, durante o mês, durante os anos que temos pela frente. Que assim seja, graças a Deus. Ô Fred, você sabe que você fez uma prece, você falou umas coisas que me chamou muita atenção. Esse fim de semana eu tive uma oportunidade de estar com a minha família lá em Jundiaí, e nós fomos num lugar de uma natureza muito bonita. E aí o pessoal saiu para andar do trenzinho da Alegria, eu fiquei com o meu genro sentado assim perto de um lugar que corria uma água, tinha umas árvores lindas, né? E a gente começou a falar exatamente sobre isso que você falou, da natureza. Como a gente precisa criar na nossa vida alguns momentos de convívio com a natureza que está se perdendo, principalmente com os nossos filhos que precisam disso. Muito bom. E eu vou Muito mandar bom. para vocês, ó, inspirado na sua fala também, um presente de Deus. Eu achei tão lindo que eu até fiz um mini vídeo assim. Você vê como que a sintonia das coisas, o mesmo sentimento. Eu falei, gente, que coisa, um dia de sol bonito, dia lindo, né? Então, vou mandar para vocês aí, para a gente dormir pensando nisso. Miné, querido, Um obrigado. abraço a todos. Valeu demais. A hora que você Obrigado quiser, a você vocês. fala, vai ser um prazer imenso. O Fred vai marcar o dia dele Daqui também. a 15 dias, já está E agendado. quem quiser marcar aí seus minutos para fazer, gente, fica à vontade, tá? É muito importante. Boa Ok. noite, fiquem com Deus. Deus Obrigado, abençoe gente. vocês. Boa noite. Boa noite. Boa Boa semana a noite, todos. boa Gratidão a noite. todos. Nós vamos desligando aqui. Parando a gravação. Boa noite para todos. Até mais.